Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial as pessoas, né, que estão junto conosco aqui no canal do YouTube, né, o canal Davi Pérez, como também no grupo Intercessores no Facebook. Tá? Como nós prometemos aos irmãos, nós estamos ministrando a lição de 1 a 4. Por quê? Porque nós não tivemos tempo de, no tempo hábil, realizar essa ministração, de divulgar esses vídeos, de postar esses vídeos, como também os slides. Então hoje nós estaremos ministrando a lição de número 1, uma lição muito proveitosa, tá? Que tem por título O Caráter do Cristão. Caráter é algo que vem de berço. Caráter é algo que vem da formação. O caráter ele é formado de acordo com aquilo que é aprendido. Tá? Por que existem pessoas que são assassinas? Porque existem pessoas que usam drogas ou vendem drogas. Por quê? Porque aprenderam desde pequeno, vendo, visualizando aquele tipo de coisa. Então o caráter é algo que é formado. E o caráter do cristão ele é formado a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador de sua vida. Então nós vamos ver no decorrer da lição, dessa lição de número 1, uma lição muito proveitosa. Tá? A revista Compromisso é essa aqui, ó. Sempre eu mostro para que vocês fiquem cientes. A revista Compromisso, tá? Do ano de 2017, do terceiro trimestre. Tá? Estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Na verdade, nós já estamos na 6ª lição. Tá? O irmão Gustavo ele ministrou a 5ª lição, né? E eu, domingo que vem, estarei ministrando, o irmão Gustavo ministrou a 6ª lição. Domingo que vem eu estarei ministrando a 7ª lição, tá? Mas no decorrer dessa semana nós estaremos postando os vídeos da lição 1, 2, 3 e 4, da 5 nós já postamos, tá? A 6 e a 7, para que os irmãos possam aí acompanhar sem ter nenhum tipo de atropelo, tudo para a glória de Deus, tá? Então, o texto base da nossa lição, né? Deixa eu pegar aqui, nós estamos aqui com a lição O Caráter do Cristão, é a EBD número 1, a Escola Bíblica Dominical 1, texto áureo, Mateus 5,12, que diz assim: Exultai, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o que é que esse texto está querendo passar para a gente? Está querendo dizer o seguinte, que o caráter do cristão ele é formado a partir do momento que o homem ele aceita Cristo como Salvador de sua vida. O homem vinha por caminhos tortuosos, o homem vinha por caminhos errados. Mas quando ele aceita Cristo como Salvador de sua vida, o caráter dele, aquele caráter que ele já vinha trazendo da sua linhagem familiar, aquele caráter ele é modificado. Por quê? Porque Cristo vai fazer parte da sua vida a partir desse momento. Então, quando o título da lição nos mostra o caráter do cristão, nos fala sobre o quê? O homem tem de andar como Cristo andou. O homem tem de falar como Cristo falou. E nós vamos ver no decorrer da lição o que isso quer dizer. Tá? A nossa introdução. Lembrando sempre os irmãos que eu falo, ó, do lado esquerdo do vídeo de vocês aí, quem estiver acompanhando o slide, tem o texto original da revista. Tá? O lado direito, tá? Tem um balãozinho branco aí com o nome resumo. Então é nesse balãozinho branco aí que nós vamos nos ater para estudarmos a nossa lição com mais, vamos dizer assim, facilidade. Tá? Um resumo daquilo que está escrito no texto da lição. Então o ponto 1 do nosso resumo diz assim: estudaremos aqui um dos textos mais simples e ao mesmo tempo mais complexos da Bíblia Sagrada. A simplicidade é porque são de fácil interpretação e complexos, porque é algo desafiador para a caminhada cristã. O que é que o autor está querendo dizer aqui? Que é fácil, são de fácil interpretação, nós vamos ver várias coisas que Jesus falou de fácil interpretação, porém é difícil, complexo, por quê? Porque é algo que nós temos de aplicar na nossa vida. Então, por esse motivo que se torna difícil. Tá? O ponto 2 do resumo diz assim: o discípulo deve aprender a relacionar-se consigo mesmo e com o próximo. O discípulo de Cristo, tá? Aquele que tem um caráter, aquele que quer aprimorar um caráter cristão, ele tem de aprender a viver consigo mesmo e com o seu próximo. Consigo mesmo por quê? Porque nós somos humanos e somos falhos. Tá? A Bíblia diz que nós somos sujeitos a todas as paixões.
Então, eu não me surpreendo quando eu vejo uma pessoa dizer assim: fulano era pregador da palavra, fulano era pastor, fulano era missionário e fulano caiu. Eu não me surpreendo com isso. Porque a Bíblia diz que nós somos falhos. Então eu tenho de aprender comigo mesmo, a lidar com essas fragilidades. Eu não estou dizendo aqui que é para o homem cair. Eu não estou dizendo aqui que é para o homem entender que ele tem de cair porque ele é fraco, não. Eu estou dizendo que nós temos de entender a nossa fragilidade. O único que é santo, puro, perfeito, imaculado, chama-se Jesus Cristo. Nós, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós teremos defeitos e imperfeições como qualquer ser humano. Agora, precisamos lutar para andar de acordo com a vontade de Deus, né? E devemos entender também o próximo. Da mesma forma que nós temos essa fragilidade, o nosso próximo tem. E muitas vezes o nosso próximo ele tem uma fragilidade maior do que a nossa. Isso nós vamos também ver no decorrer da lição. O terceiro ponto. Esse aprendizado não tem diploma, apenas uma coroa recebida ao final da caminhada, aqui na terra, e a coroação é nos céus. Todo esse aprendizado, tudo isso que as lições, a partir de agora, da lição 1 até a lição 13, vai nos mostrar o quê? Que nós estamos aprendendo com Jesus. Mas aprendendo para quê? Para praticarmos nessa vida e para chegarmos até o céu. Praticarmos aquilo que Ele mandou nessa vida e chegarmos até o céu com essas atitudes. Por quê? Porque a coroação vai ser lá. Aqui a gente vai ter problema, dificuldade, tribulação, tudo. Tudo que você imaginar nós teremos aqui. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse. Mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, da mesma forma, nós estamos nesse mundo para quê? Para fazermos aquilo, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que o Evangelho seja pregado, que nós sirvamos de testemunho para as outras pessoas, que se nós vermos alguém caído, cheguemos lá e demos uma palavra de apoio, de conforto, de encorajamento. É isso que Ele quer que a gente faça. Agora, precisamos ter um caráter cristão para fazer isso. O quarto ponto, o grande desafio é: o que faremos com estes ensinamentos? Ele está perguntando o seguinte: vamos aprender, mas o que é que nós vamos fazer com esses ensinamentos? Então a nossa introdução é basicamente isso, tá? Mostrando o que deve ser feito, né? O princípio, o que é que o discípulo deve fazer, e no final nos mostra o grande desafio, que é o que iremos fazer com estes ensinamentos. Então o primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: bem-aventuranças e caráter cristão, tá? Mateus 5, de 1 a 12. Então o primeiro ponto do resumo diz assim: bem-aventurança vem do grego makarios, que significa mais que feliz, ou seja, felicidade completa. Então, quando diz assim, você é bem-aventurado, significa que você tem uma felicidade completa. Você é mais que feliz. Então Jesus, quando ele começa no Sermão do Monte a dizer: bem-aventurados sois vós, mais do que felizes vocês vão ser, bem-sucedidos vocês vão ser, não está falando na questão financeira, mas na questão emocional, na questão espiritual. Então Jesus está dizendo isso: vocês vão ser isso, vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem isso que eu estou falando para vocês. Segundo ponto: o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. A lei é ortodoxa, no caso antiga, a lei mosaica. Mas o Evangelho é ortopraxia. O que é? Correção no corpo. Ortopraxia diz isso o seguinte: a ortopraxia, na verdade, é uma linguagem científica que diz que existe uma correção no corpo, existe uma cirurgia, existe um desvio. Então Jesus, na verdade, ele veio corrigir o corpo, que é o que? A igreja. Quando Jesus diz: vocês sois bem-aventurados quando fizerem isso, nada mais é do que ele está corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. E uma coisa interessante, como nos falou aqui que a lei é ortodoxa, ela é antiga, ela é passada, mas Jesus de forma alguma ele veio abolir a lei nesses textos. Os irmãos vão ver, os irmãos amigos vão ver que depois de todas as lições, ele não diz assim: vocês não são para fazer isso, vocês não vão fazer isso, e façam isso, porém desta forma. Ele veio aprimorar aquilo que precisava ser aprimorado. Não adianta conhecer todos os princípios, se não viver cada um deles. Isto é hipocrisia. Não adianta nós conhecermos todos os princípios da lei,
e não praticarmos aquilo que Cristo quer que façamos. Isso chama-se hipocrisia. Por isso que os fariseus, por isso que os escribas, por isso que eles eram chamados de hipócritas, hipocrisia. Tá? Por isso que eles eram chamados dessa forma. O terceiro ponto, existem cristãos que têm muito carisma, porém nenhum caráter. Existem cristãos que têm muito carisma. As pessoas sabem conversar, sabem se expressar, sabem, vamos dizer assim, entrar e sabem sair, porém sem nenhum caráter. Um exemplo, se uma moça, uma mulher, uma senhora, vir falar com um homem que diz ser cristão, que não tem problema algum, tá? Uma moça, uma jovem, uma adolescente, uma senhora, vir falar comigo, não tem problema nenhum. Tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, isso não tem problema. O problema é a pessoa que não tem caráter cristão, a pessoa que não tem um caráter vindo de Deus, a partir do momento que aquela mulher, aquela jovem, aquela moça, aquela adolescente se aproximar sem o caráter cristão, se o velho homem começar a aflorar de novo, pode ser que aconteça um sentimento, que surja um sentimento de prostituição, de adultério, de cobiça. Pode ser. Não é que vai acontecer, mas pode ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que o inimigo está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Desculpa. Resistir-lhes firme na fé. Então, quando acontecem determinadas coisas desse tipo, sem que o homem ou a mulher, isso, tá? Estou falando para ambas as situações, sem ter um caráter cristão, a coisa pode desandar para algo bem pior. O quarto ponto. Apresentaremos nesse texto 8 pilares para o desenvolvimento do caráter cristão, sendo que os 4 primeiros referem-se a Deus e os 4 últimos entre o próximo. Então nós vamos apresentar 8 pontos aqui que mostram o desenvolvimento do caráter cristão. 4 deles referem-se a Deus e 4 deles referem-se ao próximo. O caráter cristão é completo. Não podemos seguir nisto e abandonar aquilo. Quando o homem ele tem um caráter cristão desenvolvido, ele não pode dizer, eu vou fazer isso, que é da vontade de Deus, e vou deixar de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Não. É um caráter completo. O homem, ele entende que Deus ele é único, é completo. Então, o homem não precisa de complementos. O maior complemento da vida do homem, a maior razão da vida do homem, chama-se Jesus Cristo. Então, no decorrer da lição, a gente vai ver isso aqui. Tá? Segundo ponto, nossa relação com Deus. Então, os primeiros 4 pilares que nós vamos estudar agora referem-se do homem, de nós, para Deus. Então, o primeiro ponto diz assim: pobres de espírito, bem-aventurados são os pobres de espírito. Né? Em primeiro lugar, devemos reconhecer nossa pobreza espiritual diante de Deus. Isso não significa ser pobre materialmente, e sim entender que Deus é maior que todas as coisas e que em tudo dependemos dele. Então, quando diz assim, bem-aventurados são os pobres de espírito, são aquelas pessoas que entendem que em tudo dependem de Deus. Simplesmente isso. Tem nada a ver aqui com condição financeira, não tem nada aqui com andar maltratado, maltrapilho, não tem nada a ver com pobre materialmente falando. Pobres de espírito significa dizer entender que Deus é o Senhor. Entender que Jesus é o Senhor. Só isso. E que nós dependemos dele em todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida. Bem-aventurados são os que choram. No Salmo 51 vemos Davi quebrantado diante de Deus. Sua posição nada valia neste momento. Só quem conhece sua pobreza e limitação pode chorar o seu pecado. Então, os irmãos entendem que no Salmo 51, Davi cometeu aquele pecado, naquele adultério lá com Betseba, e no Salmo 51 ele expressa o seu arrependimento. Ele expressa que ele carece de Deus. É tanto que no Salmo 51 ele diz assim: tira de mim o reino, tira de mim a riqueza, tira de mim o que o Senhor quiser, só não afaste de mim o seu Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele chorou muito. A Bíblia diz que ele quebrantou-se diante de Deus.
Então, bem-aventurados são os que choram entendendo que são submissos a Deus, os que choram entendendo que estão na posição de filhos, de servos, e que Jesus é o Senhor. Simples assim. Bem-aventurados são os mansos. Jesus fala também sobre mansidão. Não é a ideia de servidão, ou seja, sempre estar sendo escravo de todos, mas sim de equilíbrio, onde o indivíduo não perde a cabeça por qualquer bobagem. No caso, Moisés. Né? Os irmãos se lembram aí que na situação de Moisés foi confrontado por alguns homens lá que queriam tomar a posição dele, que queriam ser igual a ele, porém entenderam que, não entenderam, né, na verdade, que Deus era quem tinha escolhido Moisés, e a Bíblia diz que eles desafiaram Moisés, que maltrataram Moisés, e a Bíblia diz que Deus permitiu que a terra os tragasse. Então eles foram engolidos vivos pela terra, devido terem afrontado um servo que estava a serviço de Deus. Então, quando diz manso, significa dizer que você deve ter o equilíbrio necessário para não estar falando bobagem, para não estar brigando, para não estar discutindo, para não estar, vamos dizer assim, levando a sério tudo aquilo que venha a nos fazer tropeçar diante da vontade de Deus. Então tenhamos cuidado nisso. Bem-aventurados são os mansos, aquelas pessoas que têm equilíbrio emocional. Aqui eu faço uma pergunta: como está a sua mansidão? Né? Uma pergunta: como está a minha mansidão? Será que eu sou uma pessoa mansa? Será que eu sou manso no trânsito? Será que eu sou manso com a minha esposa, com os meus filhos, com aquelas pessoas que estão ao meu redor? Será que eu tenho um equilíbrio de tentar contornar a situação por mais difícil que seja? Então, são essas coisas que a gente tem de ter cuidado. Para termos um caráter cristão completo, precisamos entender que Jesus é o Senhor. E se nós entendemos que Ele é o Senhor, Ele toma conta da nossa vida por completo. Quarto ponto: fome e sede de justiça. Não significa algo físico, mas algo espiritual. O cristão deve entender que a justiça vem de Deus, independentemente de algum jeitinho dado. Por exemplo, eu tenho uma causa na justiça. Já fazem, acredito que uns 3 anos. Não sei bem o tempo. E eu fui injustiçado. Tá? Uma empresa que eu prestava serviço foi embora, ficou me devendo uma quantia que hoje seria muito para mim. E graças a Deus eu consegui arcar com as pessoas que trabalhavam comigo, paguei a todos e fiquei com o prejuízo sozinho. E há uns 6 meses atrás, eu acredito, foi em dezembro ou em janeiro, não lembro bem, o ministro Alexandre de Moraes, né, o novo ministro aí, ele alegou, ele decretou que empresas públicas, no caso eu tenho uma causa com uma empresa pública, com um banco público, não tem direito, não tem o dever, né, de estar pagando ações trabalhistas a terceiros. E eu acredito que eu tenho fome e sede de justiça, mas eu joguei isso nas mãos de Deus. Eu não quero que a empresa quebre, eu não quero que os juízes que não votaram, que aconteça algo de ruim, não. Pelo contrário, eu quero que Deus os abençoe. Agora, eu acredito em Deus, que Ele, como um Deus de justiça, eu acredito que essa situação será revertida. Mas Davi já foi decretado pelo Supremo Tribunal Federal. O problema: o Supremo Tribunal Federal ele não é maior do que o meu Deus e do que o seu Deus. Não é. Mas Davi já foi para a última corte, para a última instância. Meu irmão, última corte, última instância material. Aqui nessa terra. Não a última instância que é Deus. A Bíblia diz que Ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que Ele... No início Ele disse assim: haja luz e houve luz. Ele não precisou de esforço, Ele não precisou de jeito. Não, haja luz e houve luz. Então, Ele é o Senhor. Todas as coisas são possíveis a Ele. Para mim, eu sou limitado, mas para Ele todas as coisas são possíveis. Então, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Meu irmão, se você está sendo injustiçado por algum problema, se você está sendo injustiçado por alguém, se você está sendo injustiçado pela empresa que você trabalha, meu irmão, coloca nas mãos de Deus e descansa. Algo vai acontecer, não sei o que, não sei quando, mas Ele é o Senhor. Então, nossa relação com Deus. Esses 4 pontos mostram isso. Pobres de espírito, os que choram
os mansos e aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa questão é uma relação entre o homem e Deus, é do homem para Deus. O terceiro ponto, nossa relação com o próximo. Tá lá em Mateus 5, de 7 a 10. Aí nós temos o primeiro ponto que fala sobre os misericordiosos. Jesus ensina a arrumar a casa, no caso o coração, e depois ensina a andar com o nosso próximo. A misericórdia é um reflexo do amor recebido de Deus. Recebemos e passamos. Então, com relação à misericórdia, nós temos de entender o seguinte: quantas vezes por dia Deus tem tido misericórdia comigo e com você? Quantas vezes por dia Deus ele tem usado de benignidade comigo e com você? E por que nós não temos misericórdia com o nosso próximo? E por que nós não olhamos para ele e dizemos: meu Deus, essa pessoa precisa da tua graça, da tua misericórdia? Muitas vezes nós queremos julgar, nós queremos sentenciar, mas temos de entender que, como o texto diz aqui, a misericórdia é um reflexo do amor recebido de Deus. Recebemos o amor de Deus e passamos. Recebemos misericórdia de Deus e passamos. É isso que o texto quer dizer. Então, bem-aventurados são os misericordiosos. Você olha para uma pessoa e sente misericórdia daquela pessoa. E estende a mão para aquela pessoa. E ajuda aquela pessoa. Uma coisa que sempre eu falo: a nossa vida, ela é uma roda gigante. Eu comparo a vida da gente com uma roda gigante. Existem situações em que você está lá em cima. Vai existir situações que você vai estar lá embaixo. Mas quando o indivíduo está lá em cima, você aí pode imaginar da forma que você quiser, financeira, espiritualmente, enfim. Quando você estiver lá em cima, não cuspa naquele que está lá embaixo. A gente, quando era criança, né, que andava de roda gigante, eu lembro muito que quando a roda gigante ela parava, que a gente ficava lá em cima, faltava energia, né, a gente ficava lá em cima. Muitas vezes a gente, como criança, tinha o hábito de cuspir naquelas pessoas que estavam lá embaixo. Né? Mas muitas vezes a roda ela começa a girar de novo. E se a energia faltar você aqui embaixo, aquele que foi cuspido, pode ser que ele venha cuspir em você também. Então nós temos de entender que a nossa vida, uma comparação, claro, é semelhante a uma roda gigante. Existem altos e existem baixos. Mas Jesus é o Senhor de todas as situações. Bem-aventurados são os limpos de coração. Refere-se à limpeza interna, ou seja, recebemos misericórdia de Deus e devemos tratar o ofensor com um castigo menor do que o mesmo merece. Uma coisa que, isso eu vou falar, a maioria das pessoas eu acredito que já passaram por isso, principalmente aqueles que são pais. Devemos entender que quando um filho ele chega para mim, que sou pai, ou para você que é pai, e diz assim: pai, eu preciso do Senhor para isso aqui. Pai, eu preciso que o Senhor me ajude. Nos dá aquela alegria tão grande, porque nós vemos um filho nos pedir algo. Um filho dizer: pai, eu preciso do Senhor nisso aqui. Então, limpos de coração significa dizer, quando um filho faz algo, muitas vezes nós queremos castigá-lo, muitas vezes nós queremos repreendê-lo, mas muitas vezes repreendemos e castigamos com uma medida bem menor do que aquilo que ele realmente merecia. E falando com o nosso próximo, muitas vezes nós queremos nos vingar, muitas vezes nós queremos tratar da mesma forma que aquela pessoa nos ofendeu. E muitas vezes nós não fazemos, porque nós somos limpos de coração. E entendemos que aquela pessoa carece da misericórdia de Deus, assim como eu careço também. Pacificadores, construtores de paz. Só podemos produzir paz se tivermos paz internamente. Não adianta a paz do mundo. Uma paz que você passa uma noite em uma festa, uma paz que você passa uma noite usando droga, uma paz que você passa uma noite se prostituindo. Isso não é paz, isso é algo momentâneo. A paz é aquela interna. Pacificador é aquele que pacifica a situação. Resumindo para os irmãos entenderem, o pau está quebrando, está aquela maior confusão. Tá? Porém, Deus, quando você chega, a presença de Deus chega também. Quando você entra no local de confusão, a confusão sai e a pacificação chega. Por quê? Porque você tem uma paz interna. Você tem uma paz dentro de você. Perseguição. A perseguição por causa da justiça e do reino. Da justiça porque no mundo que vivemos, muitos dão o jeitinho brasileiro.
e do reino devido a ninguém está disposto a andar conforme as Escrituras. Então, perseguição. Nós somos perseguidos porque somos diferentes do mundo. Nós somos perseguidos porque não queremos agir de acordo com o padrão do mundo. Por isso que nós somos perseguidos. Porém, precisamos entender que a perseguição vai sempre existir. Enquanto nós tivermos vida, enquanto nós estivermos tentando, muitas vezes até com dificuldade, fazer a vontade de Deus, nós vamos entender que a perseguição sempre vai existir. Porque ninguém quer se moldar ao caráter de Deus. Ninguém quer se moldar ao reino de Deus. E sim ao seu próprio mundo, ao seu próprio eu, ao seu próprio ego. Quarto ponto. Caixinha de joias. Que na verdade aqui é um anterior à nossa conclusão. Eu não fiz nenhum balãozinho aí com resumo, porque é bem resumido já aqui, tá? Então, cada vez que leio este pequeno texto, eu fico imaginando como se fosse uma caixinha de joias muito preciosas. Cada atitude, cada conceito, cada desafio, cada das 8 joias é um presente de Deus para mim e para você. Ninguém oferece uma joia para alguém desconhecido e que não tenha um grande amor por ela. Deus nos ama e abre essa caixa para que tenhamos valor numa sociedade tão corrompida e perversa. Ele espera que façamos diferença ao usar cada uma dessas joias. E o mais importante é que não seremos nós os aplaudidos e homenageados, mas Deus, é Ele quem recebe a honra. E aqui o texto: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então ele fala sobre os 8 pontos, né, que nos mostram como a gente firmar, como a gente fortalecer um caráter cristão. A nossa conclusão: esse estudo finaliza com o verso 12, confortando o coração dos discípulos de Jesus. A recompensa não é aqui, mas nos céus. Esse texto do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nos traz um mapa para termos uma vida saudável. É o GPS, aparelho usado em carros para achar o endereço, para uma vida cristã saudável e um caráter que honre o nome do Senhor. Consulte esse GPS, Guia Pessoal de Sobrevivência, Bíblia, todos os dias e acerte em cada ação que realizar, e Deus será louvado por meio de sua vida, de um autêntico caráter cristão. Então, essa foi a nossa lição de número 1. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos amanhã, né, na verdade, ou até hoje mesmo, não sei, postando a lição de número 2, para que os irmãos possam pegar o fio da meada aí e possam começar a entender com mais precisão essas lições da 1 até a 3, tá? Então que Deus nos abençoe e nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.